planejamento familiar? Planejamento familiar. Bem, esse é o tema do que eu mais gosto, tá? Hoje em dia, as famílias brasileiras, né, têm um problema em comum. Eu digo qual é o problema em comum delas. Normalmente, as famílias têm algum patrimônio. Os patriarca e matriarca trabalharam a vida inteira e adquiriram um determinado número de patrimônio, tá? Construíram tem uma casa, tem um terreno na praia, ou tem um sítio, né? A constituição assim, da família média tem esse patrimônio aí, correto? Bem, o patriarca e a matriarca ficaram com o decorrer da idade, né? Se aposentaram, não tem mais nenhuma atividade, e alguns têm atividade empresarial, porque constituíram uma empresa, os filhos trabalham lá, mas isso nós vamos falar agora, eu acho que no tema seguinte, mas eu vou falar então agora desse planejamento familiar. Esses bens, bem, o que acontece? A família tem esses bens e, de repente, o patriarca foi acometido aí por um câncer, né, fulminante, pode qualquer tempo morrer. Aí bate-se o desespero da família, porque o que nós vamos fazer com o patrimônio, né? A primeira dor que vem a eles é a questão dos custos, né? Que a gente chama o imposto da morte, que é o ITCMD, né? Vem bate essa dor, mas se o pai morrer, nós vamos ter que abrir o inventário. E esse nome já arrepia muitas pessoas, porque o inventário, isso traz arrepio justamente porque é doloroso para a família. Vou explicar por que é doloroso para a família, é oneroso para a família também, é muito caro. Hoje no Brasil, vocês têm ideia, o custo do inventário pode consumir até 40% do patrimônio, até 40% do patrimônio, né? Só o imposto hoje, por exemplo, aqui em Santa Catarina, o ITCMD é 8% do valor de mercado do bem. Isso vai ter que dar a fatia do teu bolo e tu tem que dar para o Estado, já 8%. Fora os outros custos que não estamos nem aí. Mas isso aí é uma das dores, tá? E talvez é uma das maiores dores. Mas a segunda dor é a questão da sucessão desse patrimônio. Como que vai ficar organizado? Aí começa o quê? Uma briga interna familiar para ver quem vai ficar com o quê. E essa confusão dentro das famílias, por falta de planejamento, né, familiar, que acaba que as famílias que antes eram unidas acabam se ruindo. Relacionamentos entre irmãos acabam sendo afastados justamente porque não houve o planejamento familiar, o planejamento desse bem em vida já, né? E a holding familiar, ela é um remédio para isso. Eu uso que ela é o melhor remédio para as famílias, porque ela acaba, o patriarca e a matriarca em vida já organizam a sucessão desse patrimônio para a família. De que forma isso vai acontecer? Bem, o patriarca e a matriarca vão ter uma holding, eles vão ter cotas patrimoniais dessa holding. Essas cotas vão ser doadas para os filhos de maneira correta, né? Vão doar para cada filho uma porcentagem. Claro, existem ressalvas, né? Todas as ressalvas, cada família tem uma situação, tem famílias que têm determinados filhos e herdeiros, né, que só querem gastar, outros só querem cuidar desse patrimônio. Então nós temos que estudar, cada caso é um caso, estou falando aqui de forma geral, né? Mas então o patriarca e a matriarca organizam em vida como vai ficar esse patrimônio, como que vai suceder ele. Bem, morreu o patriarca, certo, morreu, mas a matriarca ainda continua sendo a administradora dos bens ainda em vida. E tem ali o usufruto, ela vai ser administradora até o final da vida. Quando a matriarca morrer, se aciona outro gatilho, certo? Que é o gatilho que os herdeiros já têm o acesso aos bens, em forma de doação, não precisando fazer um inventário, correto? E ali já tem toda a forma de organização. Quem é que vai administrar os bens? Aí já vai dizer o nome. Vai ser o filho fulano de tal que vai ser responsável pela administração dos bens. De que forma os bens podem ser vendidos? Em quais ocasiões? Ali tu coloca um acordo, na maioria dos filhos. Então, o contrato social é esse acordo que é construído em conjunto com a família,
né? Esse planejamento é construído com toda a família. E evita, então, evita o inventário, os custos altos do inventário, e evita que a família se desgaste por causa da morte de um do patriarca ou da matriarca. Então, esse é o planejamento familiar que o tanto fala. Eu sempre dou o exemplo. Quem não assistiu O Poderoso Chefão, vai lá assistir, porque eu vou dar o exemplo. O Vito Corleone, ele criou um patrimônio. Não vou julgar aqui se era legal ou se era ilegal, mas ele tinha 3 filhos, né? Ele tinha 3 filhos. O Michele, que é o Michael Corleone, o Santino, que é o Vincent Corleone, e o Fredo, que é o 3º filho. E na trama toda, o mais velho, que é o Santino, é o mais... e tem a filha, né? Agora me fugiu o nome. Tinha quatro herdeiros, né? Então cada um tinha a sua característica, cada um tinha o seu jeito. E o sucessor do Vito Corleone acabou sendo o mais novo, o Michael Corleone. Então, o pai, percebendo que tem um filho que é da jogatina, do mulherengo, né? Se ele pegar e deixar a herança dele desprotegida, sem planejamento nenhum, quando dividir, são em 4, 25% para cada um, 25% dessa herança vai ser jogado fora. Porque quando cair na mão do cara, o cara vai gastar com bebida, com jogo e com mulher, certo? O outro, que não é um bom negociante, vai botar fora no negócio errado, certo? A menina pode casar com um aproveitador, mais 25% que se perde, certo? Né? Ou seja, vai ficar só 25% na mão da família, certo? 75% foi embora. Foi embora. Quando eu faço isso, primeira coisa, eu uso o fruto da mãe, certo? Uso o fruto da matriarca, ou se for o contrário, né? Porque a gente fala que o homem morre primeiro, mas a mulher pode morrer primeiro, né? Situação pode ser inversa. Vamos falar que a mulher morreu primeiro. O pai vai ficar com o usufruto da casa, né? E vai ter o controle de todo o patrimônio na mão dele. Não vai ser distribuído para os filhos, nem os 25% da mulher. Os 50% da mulher, correto? Isso, correto. Isso. Quando ele morrer, isso vai estar em cotas. Certo? Ele pode dizer que o fulano de tal que vai ser o sucessor dele, e depois nós vamos entrar em planejamento sucessório, certo? Vai ser o sucessor dele que vai controlar os bens. Certo? Os outros vão estar resguardados do seu poder, do seu direito, mas não vão poder despender aqueles bens todos, correto? Correto.